Convido você à leitura bíblica do Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 25, onde lemos assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. A hora já chegou. E hoje, especialmente, nós estamos comemorando o 100º diário do pastor. E daí temos uma mensagem muito especial a todos os nossos queridos espectadores que nos acompanham pelas redes sociais. E nós buscamos esta expressão própria da cultura hebraica, esse hebraísmo. A hora vem e já chegou. Para enfatizar a sua presença, a sua premência, a sua imprescindibilidade. Era isso que Jesus estava aludindo nesse discurso junto a religiosos que até o contraditavam, e ele foi enfático. A hora vem e já está aqui, já chegou o momento. E nós queremos aqui extrair a partir desta percepção aquilo que já é momentoso, aquilo que já está acontecendo, aquilo do qual nós não podemos nos furtar. E o texto nos diz, primeiro de tudo, que já é chegada a hora de ouvirmos o Evangelho. O Evangelho precisa ser ouvido, escutado, compreendido. O Evangelho precisa alcançar as nossas almas. O Evangelho que é a boa nova da salvação, o Evangelho que é a mensagem do grande amor de Deus que veio nos salvar na pessoa do seu Filho. O Evangelho que é poderoso, é poder de Deus para a salvação. Sim, já chegou a hora de ouvir. O texto diz assim: já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Jesus está se referindo aos mortos espirituais. Jesus não está se referindo a uma visita a um cemitério em que um pregador começa a falar e as sepulturas começam a se abrir. Está falando da gente ir a uma praça pública, a uma rua comum, aos nossos auditórios, aos nossos condomínios e anunciar o Evangelho, porque é chegada a hora de ouvir-se o Evangelho. Precisamos de uma mensagem de boa nova. Mas também já é chegada a hora, não apenas de ouvir o Evangelho, mas de crer no Evangelho. Porque o texto diz assim: é chegada a hora de ouvir a voz do Filho de Deus e todos aqueles que crerem nesta voz. A oitiva do Evangelho é básica, mas precisa vir acompanhada da fé. É mister crer nessa mensagem. O Evangelho faz bem só de ouvir, mas ele faz diferença quando crido. Ouvir a mensagem da graça de Deus conforta o coração, mas depositar fé na obra que Jesus fez lá na cruz muda a nossa história, transforma a nossa vida, nos faz novas criaturas em Cristo Jesus. A hora vem e já chegou de ouvir e de crer no Evangelho. Em terceiro lugar, nós aprendemos desse texto que a hora vem e já chegou também de desfrutar as bênçãos do Evangelho. Porque o texto diz assim: aquele que ouve a voz do Filho de Deus vive. As bênçãos do Evangelho, a começar da vida eterna. Porque tendo a vida eterna nós temos tudo. Mas com a vida eterna, as graças do Senhor se multiplicam sobre a nossa vida. Quando nos deparamos no estudo da doutrina cristã, que riqueza a ordem da salvação nos traz. Por viver agora e não mais estarmos mortos espiritualmente, nós somos contemplados com a regeneração, com a conversão, com a fé, com a santificação, com estas graças maravilhosas que o Senhor traz ao nosso coração. Então já chegou sim a hora de desfrutarmos as bênçãos do Evangelho, bênçãos que transformam a nossa vida. Mas em último lugar, esse texto também deixa entender que ao lado de
ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, desfrutar as bênçãos do Evangelho, é hora mais do que nunca de pregar o Evangelho. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Se nós nos omitimos, se nós nos calamos, se diante de uma sociedade que tem valores completamente distorcidos, nós ficamos mudos, ficamos omissos, ficamos silentes, deixamos as coisas acontecerem como devem acontecer, perdemos ricas oportunidades, então nada disso vai ter curso. Talvez fosse o caso mesmo de inverter a ordem. Primeiro de tudo é chegada a hora de pregar o Evangelho, para que uma vez ouvido ele possa ser crido, e sendo crido, possamos desfrutar de todas as bênçãos provenientes desse Evangelho. Ó Deus, a hora já chegou. Ela está diante de nós. E nós queremos aproveitá-la na sua plenitude, sem deixar escapar nenhuma das oportunidades que estão diante de nós. Sejamos pregoeiros dessa mensagem. E que, como bons ouvintes, depositemos a nossa confiança no Senhor, desfrutando as ricas bênçãos que este Evangelho nos traz. Em Cristo Jesus. Amém.